Polícia Federal expõe mensagens trocadas via WhatsApp que comprovam vínculos entre Lulinha, Roberta Luxinger, careca do INSS e Marcola, que é ex-assessor do gabinete presidencial. Além de milhões de reais, conversas incluem joias de diamantes. Como cereja do bolo, chama a atenção a frase da lobista ao filho de Lula: "Nosso nível tá outro, nosso futuro é Suíça". A repórter Berenice Leite traz as atualizações para o Jornal da Oeste, segunda edição. A Bere já está aqui no telão, vamos recepcioná-la. Então vai trazer atualizações para a nossa audiência. Berenice Leite, seja muito bem-vinda, boa tarde. Oi, Geise, muito boa tarde a você também, a todos que nos acompanham na nossa audiência. Isso mesmo, a Polícia Federal identificou conversas entre a lobista, que até então era acreditada apenas como amiga de Lulinha, e nessa troca de mensagens com o filho do presidente Lula, Roberta Luxinger, dá a entender ali que eles não são só amigos, como eu disse, né? Ela vinha sendo acreditada como amiga, socialite. No entanto, há indícios de que eles são comparsas nos negócios ilícitos. É justamente por isso que pelo menos 3 inquéritos investigam a conduta do filho do presidente Lula, que estaria usando de sua influência para abrir as portas e Roberta Luxinger intermediar negócios que beneficiariam ambos, né? Nós temos, inclusive, nessa troca de mensagens revelada pelo portal Metrópolis, uma conversa de março de 2024, onde Lulinha não só participa de reuniões, como também sugere, né, a forma como conduzir esses negócios. Dentro desse contexto, nós temos uma troca de mensagens onde são citados ali o Marco Aurélio, né, o Marcola, que é chefe de gabinete do presidente Lula, ele que inclusive despachava, né, e também era responsável por fazer contato com os ministros. E também eles citam ali nessas conversas o Schwendeberger, né, conhecido como Berger, que era até então o 02 no Ministério da Saúde. O Berger, que depois foi transferido, atualmente está trabalhando no Palácio no Planalto, mas era o secretário executivo do Ministério da Saúde. E ele, segundo a Polícia Federal, seria o responsável por abrir as portas para o careca do INSS, que tentava, à época ali ainda em 2023, logo que Lula entrou no poder, ele tentava emplacar um contrato milionário vendendo produtos à base da indústria da maconha, né? Bom, e nessa troca de mensagens, Roberta diz que eles trabalham lá em nível diferenciado, isso falando diretamente com o Lulinha, né? E que eles também, que o futuro deles seria na Suíça. Lulinha responde, e é dentro desse contexto que a gente percebe os nomes que eu citei aqui agora, tanto do Marcola quanto do Berger, que ele menciona aí esse encontro com os integrantes do governo do Palácio do Planalto, né? Negócios e articulações dentro do governo, então, é o que tudo indica, e a Polícia Federal já está em posse dessas informações. A Roberta, a gente lembra que ela é investigada por receber a sua relação com o careca do INSS, por ter recebido aí algo em torno de R$1,5 milhão de reais. Em outro contexto, de mensagens também extraídas do celular dela, que foi apreendido numa das fases da Operação Sem Desconto, essa troca de mensagens mostra que o careca do INSS fala com o seu sócio, Milton, à época, que o interpela sobre esse valor que seria repassado nessas mensais de 300 mil. E aí, nessa troca de mensagens, o careca do INSS diz que o valor, na verdade, seria para o filho do rapaz. A Polícia Federal acredita que seria uma referência a Lulinha e o pai, no caso, né, o presidente Lula. E também nessa troca de mensagens é importante se dizer que a Roberta Luxinger e o Lulinha, eles falam de um tal de Fernando, né, o Fefê, e que o Marcola, que trabalhava até então junto com o presidente Lula, né, seu chefe de gabinete do presidente da República, ele não queria que o Fefê, no caso o Fernando, participasse dessas reuniões. O Lulinha diz que está ali, né, muito chateado, a Roberta também, e eles acabam excluindo o Fefê. Quem seria esse Fernando? Bom, a Polícia Federal acredita que seja o ex-sócio do Lulinha, né, o Fernando Bittar. Ele é ex-sócio do Lulinha e também o nome dele foi muito
falado nos últimos anos por conta de, oficialmente, o sítio de Atibaia, o famoso sítio de Atibaia, muito frequentado pelo presidente Lula, oficialmente ele está no nome desse Fernando, né, o Fefê citado nas mensagens, nessa troca de mensagens direta entre a Roberta e o Lulinha. Bom, vale lembrar também, Geise, que a Polícia Federal está investigando, né, a suspeita que recai sobre o filho do presidente Lula, são de pelo menos 3 crimes que vão aí entre tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro. O que disse a defesa de Lulinha com relação a essas mensagens que foram expostas? Eles afirmam que o filho do presidente Lula, né, ele mora na Espanha e vive, trabalha e vive, na verdade, né, sustentado aí pelo seu trabalho, numa iniciativa privada. Ele nega ter qualquer relação com negócios que teriam sido feitos usando de sua influência dentro do governo federal. E eles também dizem que não estão satisfeitos, né? Eles estão questionando a divulgação dessas mensagens na imprensa. Agora, tem a cereja do bolo, né? Como você bem disse, Geise, a questão também de uma troca de mensagens entre a Roberta Luxinger e o Marcola, que é o Marco Aurélio, ex-chefe de gabinete do presidente Lula, onde ele escolhe ali o modelo das joias que a Roberta Luxinger comprou para ele. Tá aí, ó, um desenho, ela manda fotos, né? Nós temos aí então a foto dessa troca de mensagens, um colar de brilhantes e também um par de brincos solitários. E ele autoriza ali então, ele escolhe a joia, né? E ela imediatamente então faz ali a transferência, a compra acontece. Lembrando que o Marco Aurélio, conhecido como Marcola, ele disse que os valores repassados a ele em Pix e também pagamentos de boletos, inclusive esse mimo que ele teria recebido, tudo faz parte de um empréstimo que ele fez junto aí com a Roberta e que ele inclusive já teria devolvido esse valor para ela. Mas a Polícia Federal também acha muito suspeito essa questão, né, de quem é que pede dinheiro emprestado para comprar joias. Então, tudo isso está sendo investigado e vários questionamentos agora também com relação ao que Lula vai demonstrar a partir de agora, né? Como ele vai se posicionar diante de mais um escândalo envolvendo pessoas tão próximas a ele, ainda mais agora em campanha, muito próximo das eleições em outubro. É um grande abacaxi que o presidente Lula e a sua campanha vão ter que descascar a partir dessas revelações. Geise. Muito obrigada, Berê, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós temos nosso time de analistas, nosso time já está aqui no telão conosco. Vamos dar boa tarde, então. Fabi Barroso, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geisiane, boa tarde, Thaís, boa tarde a todos aqui da nossa audiência. E agora, né, oficialmente, então, com os candidatos em campanha, que os jogos comecem. É isso, começou já na meia-noite do dia 16, né? Todo mundo aí em campanha. Agora a gente precisa mais seguir o protocolo de falar pré-candidatura, a gente já pode falar que é candidato mesmo. Conosco também Thaís Tedesco. Thaís, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Geisiane, Fabi. Dando seguimento à observação da Fabi em jogos vorazes, já começou lá em cima. É isso. Bom, começou tão em cima que a gente tem agora a conversa entre Marcola. A gente acompanhou esse caso igual série, Fabi. A gente foi descobrindo cada personagem ali gradativamente. Então agora a gente já tem a equipe completa. Roberta Luxinger, o Lulinha, o Marcola e o careca do INSS juntos aí nessa troca de mensagem. Aparentemente o Fefê, o tal do Fernando, era o excluído do rolê, não queriam que ele participasse ali das reuniões, mas de alguma forma estava no esquema, já tinha o interesse ali da presença dele.
roteirista do Brasil não está nem inovando, né? A gente já sabe como é que vai ser o final. Esperamos que não seja pizza, né? Desta vez, ao menos, porque isso provoca impunidade e esse pessoal continua fazendo o mesmo de sempre. Mas essas mensagens aí são reveladoras, né? Vimos, por exemplo, a junção de Suíça, joias e deboche. E deboche a quem? Ah, o senhor, a minha senhora que está do outro lado hoje nos acompanhando. Pois é, o deboche de Lulinha, o deboche da Roberta Luxinger é justamente contra você, né? Falando, esse povo, Suíça é outro nível, né? É aquela coisa que você olha de cima para baixo e fala, né? São esses aí, essa elite socialista brasileira que acha que pode fazer o que bem entender, porque tem as costas quentes, porque tem gente no governo, né? Quando a gente fala de Lulinha, não tem como tirar o Lulinha e falar de Lula, né? Lulinha é filho do Lula, obviamente, mas ele só tem essa entrada porque é o governo do pai, porque essas pessoas são os assessores diretos do pai. Então, o Marcola, que não tem carreira a não ser no próprio PT, a não ser como próprio secretário, né? Vou colocar assim para o pessoal entender um pouco mais fácil, um assessor, um secretário direto do Lula, ele só tem isso aí para oferecer. Joias, falar, acho que um colarzinho de brilhante, um brinquinho de brilhante, de humilde, assim, para minha mãe no Dia das Mães. O que você acha, Roberta? Lógico. Olha, gente, olha que pessoa que empresta dinheiro, como ela é legal. Além de emprestar o dinheiro, olha aí a foto, né? Quantos desses você, minha senhora e meu senhor, você tem em casa, né? O meu senhor aí, que às vezes tem um casamento de 40 anos, já deu um desse para sua esposa? Não, né? Porque é trabalho suado, é muito difícil. Além de tudo, né? Falar, Suíça, vamos para a Suíça, né? Vamos fazer esse povo aí de trouxa, vamos pegar dinheiro público, porque é um novo tipo de corrupção aí que estão fazendo, participar de contratos, né? De corporações aí com vários CNPJs, supostamente. Então, participar, né? Para quê? Para dar joias para a própria mãe. Isso porque o salário do Marcola era mais de 40 mil reais, viu, gente? Mas ele precisava corromper, ele precisava ser este homem, né? Que estava negociando, supostamente, traficando influência.